Muito bem, meus amigos, vamos continuar falando sobre a classificação doutrinária de crimes. Temos outras classificações muito relevantes, bem importantes, que a gente precisa ver aí para você chegar bem preparado na prova. Então, já pode colocar aí na tela, vamos falar agora, continuando aqui no número 6, crime de dano e crime de perigo. Professor, qual que é a distinção entre essas duas classificações? Bem simples, o crime de dano, o delito ele vai gerar uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Exemplo, lesão corporal, homicídio. A gente vai ter uma lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Se a gente falar do roubo, do furto, também. O bem jurídico tutelado no roubo, no furto, crimes patrimoniais, não é o patrimônio. No momento em que há a subtração desse patrimônio, houve um dano ao bem patrimonial da vítima. Então, pessoal, o crime de dano, ele sempre vai gerar uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Beleza? Tranquilo. Dano vai gerar dano. O próprio crime de dano do artigo 163, obviamente, será um crime de dano de acordo com essa classificação doutrinária. Mas nós temos também o crime de perigo. O crime de perigo ele vai ser um distinto do crime de dano. Por quê? Porque vai se consumar o crime com a exposição do bem jurídico a perigo. Olha, pessoal, no crime de perigo não vai haver um dano, um efetivo dano ao bem jurídico. Não, basta a exposição do bem jurídico a perigo. Os crimes de perigo eles vão se dividir em crime de perigo concreto, que é o caso que deve haver a efetiva comprovação do risco ao bem jurídico, que é um grande exemplo aqui, é o crime de explosão do artigo 251. Veja, pessoal, se um sujeito ele detona uma dinamite no meio de uma cidade, ainda que nenhuma pessoa venha a ser atingida, nenhuma pessoa venha a ser lesionada, o crime de explosão ele vai estar presente, ele vai estar configurado. Por quê? Porque não requer uma lesão a ninguém. Ele não requer, vamos supor que essa explosão ela também não tenha atingido nenhum prédio, não tenha destruído nenhum patrimônio, ainda assim vai subsistir o crime de explosão. Porque houve uma conduta que gerou um dano, gerou um perigo de lesão à incolumidade pública. Gerou um perigo de lesão a patrimônios, a vidas, à integridade física das pessoas. Então, o crime de perigo concreto não vai haver um dano, mas tem que haver uma exposição ao perigo. E deve ser comprovada essa exposição. Deve ficar demonstrado que houve um efetivo risco. A coisa não foi prejudicada, a vida não foi destruída, mas ficou próximo disso, tá bom? Esse será então o crime de perigo concreto. Vai ter que haver a efetiva comprovação do risco ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Por outro lado, nós temos os crimes de perigo abstrato ou presumido. Nesses crimes de perigo abstrato, basta a mera conduta, uma vez que a lei a presume perigosa. Veja, ele não requer um risco concreto ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Exemplo, tráfico de drogas. Pessoal, vocês sabem qual que é o bem jurídico tutelado pela norma penal no que concerne o tráfico de drogas? É a saúde pública. Veja só, um agente que vende drogas para outro, tá bom? Estão aí fazendo uma comercialização de tráfico de drogas. Houve um dano à saúde pública? Não, não houve. Essa condição de atingir a saúde pública é uma presunção que a lei faz. Ela diz o seguinte, tráfico de drogas, ela atinge a saúde pública. Não importa se uma pessoa vai ter que falecer em razão disso, uma pessoa vai ter que ter overdose, não. O simples fato da prática de crimes de tráfico de drogas vão gerar um perigo para a saúde pública. Professor, mas é um perigo concreto? Não, é um perigo abstrato, é um perigo presumido. Não é necessário ficar demonstrado que houve um perigo efetivo para a lesão corporal, para a saúde pública. É por isso que um agente que trafica drogas, se ele estiver lá traficando as drogas, tem drogas com ele, independentemente de qualquer resultado, ele será preso em flagrante. Beleza, pessoal? Olha aqui. Opa! Olha aqui. O crime de perigo abstrato ou presumido, inclusive, vamos botar aqui para cima, trazer uma seta bem discreta lá para cima. Olha só, galera. O crime de perigo abstrato, ele sofre críticas. Sabem de quem? A gente já comentou sobre isso. Do princípio
da lesividade. Os doutrinadores, eles dizem o seguinte, olha, o princípio da lesividade, que é um princípio do direito penal, diz que só vai haver crime, o direito penal só pode tutelar uma determinada situação, um determinado bem jurídico, quando há uma efetiva lesão, crime de dano, ou quando há um efetivo perigo de lesão para o bem jurídico tutelado pela norma penal. Esse daqui é o perigo concreto. Em nenhum momento o princípio da lesividade ou da ofensividade vai tratar do perigo abstrato. E aí esses doutrinadores, eles criticam e falam que o direito penal está se inchando de condutas preventivas que não deveriam ser designadas, não deveriam ser prescritas como crimes. Beleza, pessoal? Então, atenção, o crime de perigo abstrato, ele existe, tem vários delitos aí são de perigo abstrato, a gente pode falar também aí dos crimes de porte de arma de fogo, de posse de arma de fogo, entre outros crimes de perigo abstrato, mas há essa crítica da doutrina. Por quê? Porque ele vai desrespeitar o princípio da lesividade. Beleza, galera? Muito bem. Crime unissubsistente e plurissubsistente. Não confundir com unissubjetivo e plurissubjetivo, tá bom? Crime unissubjetivo é uma coisa, unissubsistente é outra. Vamos ver aqui então, olha, o crime unissubsistente é a conduta praticada mediante somente uma ação. Não se admite o fracionamento dos atos de execução. Dessa forma, isso daqui é o que vocês precisam mais saber. Os crimes unissubsistentes não admitem a tentativa. Quais são exemplos aqui de crimes unissubsistentes? Injúria, difamação, ameaça, quando cometidos verbalmente. É aquela hipótese, pessoal, que vocês vão lembrar lá na faculdade, o professor dizia o seguinte, olha, se alguém mandar uma carta com uma ameaça, é uma ação que pode ser fracionada. Vamos supor que essa carta nunca chegue ao destinatário, houve uma ameaça na modalidade tentada. Mas a ameaça verbal, a injúria verbal, a difamação verbal, calúnia verbal, entre outros crimes, eles não vão admitir esse fracionamento. Então, no momento que o agente ele quer praticar uma ameaça verbal, ele fala. Não tem como você interromper, daí interrompe o cara. Não, então não teve ameaça. Não, isso daí são hipóteses muito esdrúxulas. Nessas modalidades verbais, a gente vai falar que houve somente um ato executório. Se há somente um ato executório, trata-se de crime unissubsistente. Se o crime é unissubsistente, os atos executórios eles não podem ser fracionados. E se a gente não pode fracionar atos executórios, não é possível a tentativa. Beleza? Então a gente está diante aqui do crime unissubsistente, é aquele crime que não vai admitir a tentativa. O contrário acontece com o crime plurissubsistente. Por quê? Porque no crime plurissubsistente a conduta pode ser fracionada. Vai haver mais de uma ação com o intuito de consumar o delito. E nesse caso, portanto, ele vai admitir a tentativa. Exemplo clássico, o homicídio. Eu posso efetuar um disparo, não atingir a vítima. Efetuo outro disparo, atingir o braço da vítima. Efetuo um terceiro disparo, acerto a perna da vítima, mas ela não veio a morrer. Então eu cometi vários atos executórios, mas que não obtiveram o resultado almejado. No crime unissubsistente, não. Na hora que eu faço o ato, na hora que eu pratico o ato executório, já há a consequente consumação do delito. E nos crimes plurissubsistentes, não. Eu posso fracionar os atos executórios e, eventualmente, não chegar ao resultado almejado. E, por isso, ele vai ser admitida a tentativa. Beleza, galera? Tranquilo aí também, crime unissubsistente e plurissubsistente. Vou trazer uma questãozinha aqui para vocês, da prova da Polícia Civil de Pernambuco. Falava o seguinte: na análise das classificações e dos momentos de consumação, busca-se, por meio da doutrina e da jurisprudência pátria, enquadrar consumação e tentativa nos diversos tipos penais. A esse respeito, assinale a opção correta. Vocês vão ver aqui que a gente vai tratar de várias classificações aí que a gente já viu. Letra A. Conforme a orientação atual da STJ, é imprescindível para a consumação do crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, e a posse mansa, pacífica e desviada da coisa, caso em que se deve aplicar a teoria da ablácio. Isso daqui, galera, a gente já viu nas aulas anteriores, não se aplica a teoria da ablácio, mas se aplica a teoria da amócio ou apreensio. Tranquilo?
Isso aqui não tem muito a ver do que a gente está tratando nessa aula, mas a questão trazia vários conhecimentos e aí a gente já vai aplicando aquilo que a gente viu em aulas passadas também. Letra B. A extorsão é considerada pelo STJ como crime material, pois se consuma no momento da obtenção da vantagem devida. Errado. Súmula 96 do STJ. A extorsão ela vai se consumar independentemente da obtenção da vantagem, tá bom? Independentemente da obtenção da vantagem devida. Errado também. Então aqui a gente está vendo sendo trabalhado o conceito de crime material, crime formal. Letra C. O crime de exercício ilegal da medicina, previsto no Código Penal, por ser crime plurissubsistente, admite tentativa, desde que iniciados os atos executórios, o agente não consiga consumá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade. Pessoal, tá errada essa assertiva. Por quê? Porque a gente não está diante de um crime plurissubsistente. O crime de exercício ilegal da medicina é um crime habitual. Professor, a gente não viu essa classificação. Exatamente, eu trouxe para vocês aqui de propósito, para que a gente saiba que existem outras classificações que a gente vai aprender também em outras partes do nosso curso, bem como lá no curso de Direito Penal, parte especial do Código Penal. Então, o crime de exercício ilegal da medicina, quando você estudar esse delito, você vai ver que ele é um crime habitual e que, portanto, o crime habitual não admite tentativa, tá bom? Letra D. Por ser crime material, o crime de corrupção de menores consuma-se no momento em que há a efetiva prova da prática do delito e a efetiva participação do inimputável na empreitada criminosa. Assim, se o adolescente possuir condenações transitadas em julgada na vara da infância e da juventude, em decorrência da prática de atos infracionais, o crime de corrupção de menores será impossível, dada a condição de inimputável do corrompido. Pessoal, erradíssimo. Tudo errado. A gente falou que o crime de corrupção de menores é um crime formal. E a gente tem súmula, que é a súmula 500 do STJ. Tá bom? Letra E. Já sabemos, portanto, que será o nosso gabarito. Segundo o STJ, configura crime consumado de tráfico de drogas a conduta consistente em negociar por telefone a aquisição de entorpecente e disponibilizar veículo para o seu transporte, ainda que o agente não receba a mercadoria, em decorrência de apreensão do material pela polícia com o auxílio de interceptação telefônica. Beleza? Tranquilo isso daqui, ó. Isso aqui já tem jurisprudência do STJ dizendo exatamente isso, pessoal. Claro que aqui a gente já entra um pouco na lei de drogas, mas o STJ falou, olha, se há uma negociação e inclusive os meios já estão disponíveis, por exemplo, o veículo para ir lá buscar essa droga, ainda que não haja a efetiva transação, ainda que não ocorra a efetiva entrega dessas drogas, o crime vai estar consumado na modalidade de adquirir a substância entorpecente, lá do artigo 33, beleza? Então o nosso gabarito é a letra E. Trouxe essa questão exatamente para a gente ver como é que como é que é o joguinho que as provas fazem. Elas vão trazendo os conceitos das classificações de crimes misturados com outros conceitos, misturados dentro da questão. Então a gente viu uma questão aqui com diversos conceitos, com súmulas, mas trouxe a súmula 500 do STJ, que vai falar do crime do artigo 244B do ECA, a corrupção de menores é um crime formal. Trouxe a súmula 96 do STJ, tratando da extorsão, para a gente saber que a extorsão não é crime material, é um crime formal. E é assim que a prova vai fazer com vocês, beleza? Por isso a gente tem que estar antenado aí em tudo isso. Muito bem, continuando aqui a nossa classificação dos crimes, vamos falar agora do crime comissivo, crime omissivo e de conduta mista. Crime comissivo ou de ação, tranquilo, né, galera? O tipo penal descreve uma conduta positiva, vai descrever uma ação, algo que o agente faz, matar alguém. Matar vai ser uma conduta positiva, vai ser um crime comissivo. Homicídio, portanto, está aí nessa hipótese de crime comissivo. Só que a gente tem também o crime omissivo ou de omissão. O que vai ser o crime omissivo ou de omissão? Delito cometido por meio de uma conduta negativa, uma inação. O agente deixa de fazer algo que a lei o obrigava e que era possível realizar. Tá bom? Bem importante. O agente deixa de fazer algo que a lei obrigava a fazer e que era possível realizar. Exemplo, crime de omissão de socorro.
deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparado ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então veja, pessoal, a gente tem duas formas de praticar crime. Crime, eles podem ser comissivos, uma ação positiva, você fazer alguma coisa que é contrário à lei. Ou então uma omissão, você deixar de fazer uma coisa quando a lei te obrigava, determinava que você fizesse. Veja, a omissão, ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer quando o agente nada faz, ele simplesmente não faz nada, em determinada situação que a lei obrigava ele a fazer, ou quando ele faz diferente do que a lei mandava. Tá bom? Será considerado uma omissão. Professor, mas ele fez alguma coisa. Mas ele fez diferente, tendo consciência disso, ele fez diferente do que a lei determinada. Isso vai ser considerado, do que a lei determinava, isso vai ser considerado também um crime omissivo. Beleza? Olha aqui. E a gente vai ter aí os crimes omissivos, que eles vão se dividir em crimes omissivos próprios ou puros, tá? Que é esse exemplo que a gente trouxe agora da omissão de socorro. O próprio tipo penal vai descrever a conduta omissiva. Quer ver um outro exemplo? Omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Então, o crime omissivo próprio ou puro, o tipo penal vai descrever para a gente uma omissão. Deixar de fazer isso, omitir-se em determinada situação. Então, o tipo penal descreve uma omissão, a gente vai estar diante de um crime omissivo próprio ou puro, beleza? Olha aqui, os crimes omissivos próprios podem ser praticados por qualquer pessoa. Claro que tem situações, pessoal, que a gente vai estar diante de um crime próprio dentro dos crimes omissivos, como o caso aqui do artigo 269. Né? Então a gente fala o seguinte, os crimes omissivos próprios, eles de fato podem ser praticados por qualquer pessoa, a menos que a lei venha a delimitar. É o artigo 269 que vai ser o médico, né? Somente o médico pode praticar essa conduta. Então o artigo 269 vai ser um crime próprio e um crime omissivo próprio. Beleza, pessoal? Então, olha só, recapitulando, os crimes omissivos próprios podem ser praticados por qualquer pessoa e são unissubsistentes, que nós acabamos de ver. A conduta é praticada mediante somente um ato. O crime omissivo próprio, a conduta não pode ser fracionada. Simplesmente houve a inação. O agente nada fez. Você não tem como fracionar essa conduta de nada fazer. O crime omissivo próprio puro, ou próprio, né? Crime omissivo próprio ou puro, será, portanto, um crime unissubsistente. E galera, se é um crime unissubsistente, vocês já sabem, não admite tentativa. É o que está aqui para vocês. Não admite a tentativa. Ademais, em regra, serão crimes dolosos, mas a lei prevê algumas hipóteses culposas. Tá? Omissão de cautela lá do artigo 13 da Lei 10.826 é um crime omissivo próprio ou puro, mas que vai descrever uma conduta culposa, tá bom? Mas em regra serão crimes dolosos. Beleza. E aí, além dos crimes omissivos próprios, a gente tem os crimes omissivos impróprios ou chamados também de comissivos por omissão. E atenção nessa denominação, porque as provas adoram utilizá-la. Tá? Elas sempre vão falar crimes omissivos impróprios ou simplesmente vão falar crimes comissivos por omissão. O que vai ser o crime comissivo por omissão? O tipo penal apresenta uma conduta comissiva, uma conduta positiva, uma ação, mas o agente produz o resultado naturalístico por meio de uma omissão que viola o seu dever jurídico de agir. E quem tem o dever jurídico de agir? O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que depois a gente vai ver com mais calma, ele traz para a gente as hipóteses de quem tem o dever jurídico de agir. Olha só, quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e quem, com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Olha só, pessoal, veja só, se o agente quer praticar um homicídio, ele vai praticar um homicídio em regra, com uma conduta positiva, com uma ação. Concordam comigo? Beleza. O cara vai pegar uma faca, vai pegar
um revólver, vai empurrar alguém de um precipício. Então o homicídio ele vai ser praticado por meio de uma conduta comissiva, uma ação. E aí eu te pergunto, é possível praticar um homicídio com uma conduta omissiva? E eu te respondo, sim, é possível. Imagina a mãe que, na intenção de matar o seu filho de 3 anos de idade, deixa de alimentá-lo. Mantém dentro de um quarto e deixa de alimentar o seu filho durante 20 dias, ou menos do que isso, deixa de dar água para o seu filho durante 5 dias para que ele venha a falecer. Tá bom? Deixa ele lá na casa, nem precisa ser guardado no quarto, deixa ele lá na casa perambulando, mas simplesmente não dá comida, não dá água para essa criança. Ela inevitavelmente vai falecer. Uma criança de 2, 3 anos de idade é totalmente dependente da mãe. Veja, meus amigos, não houve uma conduta comissiva nesse caso, não houve uma ação, houve uma inação. Essa mãe deixou de alimentar o seu filho, deixou de dar o que beber a seu filho. Ela cometeu, portanto, o crime de homicídio com uma omissão. Esse será o crime comissivo por omissão. Beleza, pessoal? Olha aqui então, por que eu dei o exemplo da mãe? Porque a mãe, ela vai ter obrigação de cuidado, de proteção, tá? Outras situações que a gente vai ver depois, tem que ser alguém que assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Somente essas pessoas aqui é que vão poder realizar esses crimes omissivos impróprios ou crimes comissivos por omissão. Então a gente pode dizer que, de certa forma, os crimes comissivos por omissão serão crimes próprios. Porque é necessário uma qualidade especial ao agente. Qual que é essa qualidade especial? A qualidade do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Tem que ter uma dessas hipóteses aqui do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Eu não posso matar essa criança de 3 anos de idade. Vamos supor, meu sobrinho tem mãe, tá bom? O sobrinho não está sob meu cuidado. Eu não tenho o dever legal de cuidar dele. Ele está sob o cuidado da minha irmã. Se a minha irmã deixa de alimentar o meu sobrinho, deixa de dar água para o meu sobrinho, ela responde por homicídio. Ah, professor, mas você também não deu o que comer. Ok, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade. Eu não tenho o dever legal, o dever jurídico de proteger e de cuidar dessa criança. Então, por isso que se trata de um crime próprio. Você não pode praticar uma conduta comissiva por omissão e vir a praticar um delito em qualquer situação. Tem que haver um vínculo jurídico específico, que vai ser esse dever jurídico de agir, tá bom? Dever jurídico de agir. Então, por isso que a gente fala que os crimes comissivos por omissão são considerados crimes próprios. Muito bem, trouxe aqui para vocês, então, uma diferenciação entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Vamos dar uma olhada. O tipo penal. Nos crimes omissivos próprios, o tipo penal vai descrever uma conduta omissiva, uma inação. E nos homicídios impróprios, ele vai descrever uma conduta comissiva, vai descrever uma ação. Quem pode praticar o crime omissivo próprio? Qualquer pessoa, a menos que o próprio tipo penal exija qualidade específica do sujeito ativo, como eu dei o exemplo lá do médico. Em regra, são crimes comuns. E os crimes omissivos próprios? Somente pode praticar crime omissivo próprio quem tem o dever jurídico de agir, conforme estabelecido no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Portanto, os crimes omissivos impróprios são crimes próprios, por mais que tenha aí um trava-língua nesse negócio, mas os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão serão crimes próprios. Conatos, admite ou não a tentativa? Os omissivos próprios não admitem a tentativa. E os crimes omissivos impróprios admitem a tentativa. Não dei esse exemplo aí da mãe que deixa de alimentar o seu filho durante vários dias? Imagine que lá no 3º dia, a criança sem alimento, já ficando doente, prestes a falecer, a polícia toma conhecimento, ou então um outro familiar toma conhecimento de que a mãe não está alimentando o seu filho. E vai e simplesmente interrompe isso, pega a criança e lhe dá alimento. Veja, pessoal, a mãe tinha a intenção de matar. A mãe, ela iniciou os atos executórios, que no caso foi uma omissão. O resultado naturalístico, a morte do bebê, não ocorreu por razões alheias à sua vontade. Então, nesse caso, a gente pode dizer que ela tentou praticar o homicídio do seu filho. Nesse caso, portanto, a gente pode dizer, e não só nesse caso, a gente tem que se lembrar que os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão,
eles podem sim admitir a tentativa, diferente dos crimes omissivos próprios. Pessoal, isso daqui é o que mais vai ser cobrado na sua prova. Quando o examinador ele quer diferenciar crimes omissivos próprios dos crimes omissivos impróprios, ele vai falar disso daqui. Tá? Ele vai querer te confundir, ele vai dizer que os omissivos próprios admitem tentativa e o contrário não. Então lembre-se, crimes omissivos próprios não admitem tentativa porque a conduta é unissubsistente. Tá? E os crimes omissivos impróprios, eles admitem a tentativa, porque em regra serão crimes plurissubsistentes. Beleza? Elementos subjetivos, os crimes omissivos próprios, em regra, serão em regra dolosos e excepcionalmente culposos. E já os omissivos impróprios, eles são compatíveis tanto com o dolo quanto com a culpa. Imagina agora que a mãe deixa de alimentar o seu filho durante vários dias, mas não com a intenção de matá-lo, simplesmente porque esqueceu. Vamos dizer que a mãe é drogada, isso acontece, né, pessoal? A mãe é totalmente drogada, esquece da criança, porque está lá dada as drogas. Essa mãe, em que pese ela não ter tido talvez a intenção de matar o seu filho, ela vai responder por homicídio culposo, em razão da sua omissão ao alimentar o seu filho. Beleza? Então aqui o homicídio impróprio é compatível tanto com o dolo quanto com a culpa. E a consumação, em regra, são crimes de mera conduta, tá? Os crimes omissivos próprios. E os crimes omissivos impróprios, que são crimes materiais. É necessária a ocorrência do resultado naturalístico para que o crime se consuma. Beleza, galera? Então, outra diferenciação aí importante entre os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Questãozinha aqui para a gente fazer, delegado de Alagoas, acerca dos crimes em espécie, julgue o item seguinte. Olha só, o crime de omissão de socorro não admite tentativa. Até aí tá correto, tranquilo, né? Por quê? Porque o crime de omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Porquanto estando a omissão tipificada na lei como tal e tratando-se de crime unissubsistente. Exatamente o que a gente acabou de ver. Se o agente sem justa causa se omite, o crime já se consuma. Certo ou errado, pessoal? Certíssimo. Tá aí o nosso gabarito. Claro que tá certo. O crime de omissão de socorro é um crime omissivo próprio. Não admite tentativa, por quê? Porque é um crime unissubsistente. Se o agente sem justa causa ele se omite, o crime já se consuma imediatamente. Não requer um resultado. Ainda que a omissão do agente não tenha levado a nenhuma consequência grave em razão dessa omissão de socorro, a simples omissão já vai consumar o crime. Por quê? Porque é um crime de mera conduta, como a gente viu aqui na nossa tabelinha. Olha aqui, são crimes de mera conduta. Beleza, galera? Então, atenção aí, questãozinha excelente para a gente tratar aí de um crime omissivo próprio. Outra questão, delegado de polícia do Piauí, João e José estão na praia. Atenção nessa questão, muito boa. João e José estão na praia e resolveram entrar no mar. Em determinado momento, eles começam a se afogar. Havia naquele local um salva-vidas, que ao avistar apenas João, ele não viu o José, tá bom, pessoal? O salva-vidas, ele viu somente o João. Notou que João era o seu desafeto e se recusou a salvá-lo. Então, pessoal, o salva-vidas se recusou a salvar João. Próximo a eles havia também um surfista. Este avistou apenas José. Então, enquanto o salva-vidas viu o João, o surfista viu somente o José, pedindo socorro, mas por ser seu inimigo, não atendeu aos pedidos dele, resolvendo sair do local. Vem comigo. Então, pessoal, a gente tem o João e o José dentro do mar, os dois se afogando. E nós temos o salva-vidas, que poderia salvá-los, mas o salva-vidas viu somente o João e falou, poxa, o João é meu desafeto, tá? Então não vou salvar esse cara. O surfista, ele viu somente o José e falou, poxa, o José é meu desafeto, eu também não vou salvá-lo. Mas o surfista não viu o João não, tá? Cada um só viu uma vítima, um viu o João, o outro viu o José. E aí eles decidem não salvar. A pergunta que a questão vai trazer pra gente é a seguinte. As duas, antes para o José pedindo socorro, mas por ser seu inimigo, não atendeu os pedidos dele, resolvendo sair do local. As duas pessoas acabam se afogando e morrendo. João e José morreram. Em relação ao caso, qual das alternativas abaixo está correta? Pessoal, vamos lá. O salva-vidas, que crime que ele cometeu
antes da gente ver as assertivas, tá bom? Qual foi o crime praticado pelo salva-vidas? E qual foi o crime praticado pelo surfista? Opa. Vamos falar do surfista primeiro. O surfista, ele estava lá curtindo a praia, ele tinha o dever legal de agir pelas regras do artigo 13, parágrafo 2º? Não, não tinha. Se ele não tinha o dever legal de agir, o crime praticado por ele é o crime de omissão de socorro, tá? Então ele pratica omissão de socorro, que é um crime omissivo próprio. O salva-vidas, ele tinha o dever legal de agir? Claro que tinha, ele está lá, ele foi contratado para isso. Independentemente do João ser amigo dele ou não, ele deveria agir. Então, o salva-vidas, ele pratica um homicídio. Ele pratica um homicídio pela omissão. Ele tinha o dever legal de agir de acordo com as regras do artigo 13, parágrafo 2º. Então, o salva-vidas, ele pratica um homicídio comissivo por omissão. Ou então, um homicídio com omissão imprópria. E aí a gente vê aqui as assertivas. Letra A. O salva-vidas responde por homicídio doloso por omissão. Opa, aí ficou fácil, né, galera? Já temos aqui o nosso gabarito. As demais não vão corresponder. Olha só, o salva-vidas responde por omissão de socorro? Errado, ele vai responder pelo homicídio. O surfista responde por homicídio doloso por omissão? Errado, ele vai responder pela omissão de socorro. A conduta do surfista é atípica? Errado, é típica. Omissão de socorro, artigo 135. Letra E, o surfista responde por homicídio culposo? Errado, ele vai responder pela omissão de socorro. Portanto, nosso gabarito está ali embaixo, letra A. Beleza, pessoal? Com isso, então, a gente encerra aqui as classificações dos crimes, as classificações doutrinárias dos crimes. Como eu falei com vocês, existem diversas classificações, várias demais classificações, que ao longo do curso a gente vai comentando, a gente vai trazendo a baila para vocês, vai mostrando, olha, tal classificação aqui existe, tal crime é classificado de determinada maneira. Então, ao longo do nosso curso e do curso da parte especial do Código Penal, a gente vai pegando aí outras classificações. Essas que nós trouxemos são aquelas mais cobradas e aquelas que o seu edital vai trazer aí expressamente para que a gente saiba e porque elas podem ser cobradas expressamente em provas. Beleza? Então, meus amigos, um grande abraço, até a próxima aula.